O que faz uma mãe abandonar um filho? A que ponto de exaustão pode chegar uma mulher para que ela simplesmente abandone uma criança na beira da estrada? Esse é o enredo de Véspera, da Carla Madeira, e é dele que a gente vai falar hoje. Mas antes, se você não se inscreveu, já se inscreve aqui, ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Bom, aqui em Véspera a gente acompanha a história de Vedina, essa mãe então que abandona o menino pequenininho na beira da estrada. A verdade é que Vedina tá tendo alguns problemas ali com o Abel, que é o seu marido, e ela tá extremamente estressada com tudo isso, acorda naquelas manhãs em que parece que nada dá certo, a criança tá fazendo aquela bagunça danada em casa, ela tem chefe ligando, reunião, enfim, ela tá naquele ponto de exaustão que a gente já viu sendo retratado algumas vezes, não tantas quanto deveriam, mas algumas vezes, tanto na literatura quanto no cinema. E Vedina, num estado de surto, ela põe o menino no carro para levar para a escola e deixa o menino lá na estrada. É uma coisa assim que acontece em segundos, e esses segundos depois ela volta, né? Ela dá a volta com o carro para ver se a criança ainda tá lá e ele já sumiu. E é a partir daí que a gente começa, então, em ordem cronológica, a entender o que aconteceu, né, com essa mulher. Então, por que Vedina fez isso? Por que ela estava tão exausta? Como que era um pouco dessa relação dela com Abel? E aqui a gente vai conhecendo bastante do que tá dentro da cabeça dela mesmo, assim, né? A gente entra aqui um pouco na mente da Vedina, que vai contando mais até sobre a relação com Abel do que qualquer outra coisa. Mas esse livro aqui também, ele é cortado por outras relações, que são as relações de Caim e Abel. Sim, Caim e Abel são aqui dois irmãos, né, que recebem esse nome, que são nomes bíblicos, né, dois irmãos, que na verdade um mata ao outro, né, então é o primeiro registro de morte de homens, né, pelo que eu dei uma olhada, e é uma história bastante triste, bastante pesada, assim, mas o pai das crianças estava extremamente chateado com a mãe, tinha toda uma questão, a gente também vai conhecendo um pouco de quem são esses pais, e ele faz até como uma espécie de piada, coloca o nome dos gêmeos de Caim e Abel, porque a mãe é super religiosa e ela ficaria extremamente irritada com isso. Fato é que esses meninos vão, né, crescem com esses nomes quase que amaldiçoados, e quando entram na escola começam a acontecer as diferenças naturais, né? Então, o Caim, ele começa a se destacar muito, ele é um menino muito estudioso, se dá bem com os colegas, é muito bom nos esportes, é muito bom em matemática, então ele começa ali a se envolver no ambiente escolar, se dá muito bem dentro desse ambiente, enquanto Abel vai ficando de lado, e aí começam a ter algumas disparidades aí dentro dessas relações. E o que isso tudo a ver tem com um menino abandonado na estrada é que Abel, então, é casado com Vedina, e a gente também conhece Vedina e Veneza, que é a esposa de Caim, na adolescência, né? Então a gente tem aqui um pouco desse enredo meio adolescente, meio adultos, né? Bom, esse livro ele acontece, na verdade, então, a história da Vedina de trás pra frente, o que aconteceu antes dela abandonar o menino, e a história das crianças da frente para trás, na ordem cronológica, e aí os dois, né, em um dado momento se encontram. Essa é a história, e eu vou contar para vocês um pouco do que eu achei desse livro de Carla Madeira, uma autora aí tão famosa. Bom, gente, esse livro, então, escrito por Carla Madeira, também autora de Tudo é Rio, né, que é um livro bastante famoso dentro da literatura brasileira. São estilos que para mim soam bastante semelhantes, e é por isso que eu até falei aqui um pouco de Tudo é Rio. É um estilo mais poético de escrita, mas para mim o ponto de semelhança dos dois é que a Carla Madeira, ela tem essa forma de escrever que deixa a gente completamente viciado, né? Então é um livro que não é um livro tão pequeno, ele é um livro de 277 páginas, mas que dá essa nossa fome, né? Esse encadeamento de você querer saber a história e tudo. E eu sempre digo que quem consegue fazer isso na literatura realmente são excelentes escritores, né? São pessoas que, enfim, que conseguem aí transbordar nas palavras essa nossa vontade de ler. E isso por si só já é incrível. Então é um livro muito bem escrito, né? E eu acho que tem toda a fama que tem também por conta disso. Tem uma linguagem um pouquinho menos poética de que Tudo é Rio. Tudo é Rio, ele tem um pouco
esse encadeamento, mas ele tem bastante frases poéticas no meio. Aqui também temos essas frases, mas eu acho um pouco menos carregado que Tudo é Rio. Hoje em dia eu acho que até gosto um pouco mais, depende um pouco da época, mas então esse é um primeiro ponto de bastante destaque para esse livro. A segunda coisa que eu gosto muito é a premissa, né? Eu gosto muito da premissa de o que faz uma mãe exausta, né, deixar um filho na beira da estrada, a que ponto, né, qual que é esse limite que uma mulher consegue chegar, né? E aqui investigando especialmente uma mulher, me lembra um pouco a premissa que a própria Helena Ferrante usa, né, na Filha Perdida, que também é uma mãe que abandona as filhas, enfim, é uma outra história contada de uma outra forma, mas também dentro desse mesmo espectro. Então a premissa pra mim é fantástica e também gosto muito dessa coisa meio efeito borboleta, né? O livro chama Véspera justamente porque ela faz uma brincadeira com a véspera da véspera da véspera, né? Então, o que poderia ter acontecido se o evento tal não tivesse acontecido, se o evento tal não tivesse acontecido. E eu acho que é interessante porque ele brinca um pouco com essa questão dos limites, né? Quando a gente começa a pensar um pouco qual o limite que a gente deixa chegar a alguma coisa para que não chegue a um ponto de exaustão, no caso aqui da personagem, né, principal, ou para que, enfim, que a gente tome decisões melhores. Então, eu acho que ela brinca um pouco com essa ideia da véspera, da véspera, da véspera, mas um pouco dentro da questão do efeito borboleta, né, de que uma coisa vai impactando a outra e que é um grande fio, uma grande teia aí de acontecimentos. Então, eu acho que ela fez isso muito bem aqui, tá? Eu gostei bastante dessa questão dentro desse livro. Porém, é um livro que eu hoje já não me agrada tanto assim a leitura como talvez me agradaria em outros momentos da vida. Simplesmente porque eu acho um livro de personagens, pra mim eu não consegui me apegar a nenhum deles, assim, me soaram personagens muito rasos, né? Então aqui eu acho que a gente acompanha 6 personagens aí, de forma bastante extensa. Então a gente tem a Vedina e a Veneza, né, que são essas duas amigas e que também são esposas, né, de Caim e Abel. Então esses 4, esse núcleo, né, Vedina, Veneza, Caim e Abel, a gente acompanha bastante. E também a gente acompanha os pais, né, pais de Caim e Abel. Então são essas 6 personagens que estão mais presentes aqui no livro e eu não consegui muito me apegar a nenhum deles, assim. A Carla, ela usa uma narração onisciente em terceira pessoa, então é normal que a gente tenha uma certa distância, assim, o enredo fala mais alto do que os próprios personagens, mas sinceramente é o tipo de literatura que tá cada vez mais longe, assim, do lugar que eu gosto de estar, de ler, enfim, e de investigar. Não sei, é uma questão que depois, né, agora lendo Véspera, eu acho que é a mesma questão, o mesmo incômodo que me soou em Tudo é Rio. E eu acho que talvez naquela época eu não conseguia elaborar exatamente isso, mais ou menos a mesma questão, assim, de um livro em que a trama é mais forte que os personagens e eu normalmente tendo um pouco pro outro lado. Ao mesmo tempo é um pouco disso, né, essa coisa da trama e até de uma estereotipação de personagem, ela ajuda a cadência do livro. É só uma questão de saber usar, né? Então, Carla faz isso muito bem, com maestria, e eu repito que ela é uma grandíssima escritora, né, na minha humilde opinião. E quando a gente usa os estereótipos, é mais fácil da gente fazer aquela brincadeira, né, mentalmente, enquanto leitor, a gente vai fazendo aquela brincadeira de tentar encaixar uma coisa na outra. É quase como o nosso cérebro tentando articular e construir a história junto com o autor. E é por isso que a gente, às vezes, acaba engajando em algumas histórias e outras histórias que têm personagens muito complexos, a depender de como esse personagem é colocado no texto, a gente se afasta, porque às vezes fica difícil demais e aí você perde o interesse, porque fica um negócio muito robusto, às vezes, que você não tá afim de encarar. Então, acho que essa simplicidade tem um ganho muito positivo nesse sentido da cadência do livro, mas pra mim perde um pouco da profundidade que hoje eu busco quando eu estou lendo um livro de literatura. Então, esse é um contraponto aí que eu faço. E meu último ponto, assim, em relação a esse livro, é que eu queria muito saber muito mais essa história sob a perspectiva de Vedina, né, da mulher que abandona o filho, e eu sinto que no fim eu soube muito mais da história de Caim, é um pouco mais da de Abel do que dela em si. E isso me incomodou um pouco, porque achei as duas histórias, elas se combinam, obviamente se entrecruzam, mas pra mim o paralelo ficou mais distante do que eu gostaria nesse sentido. Então, é um bom livro e eu sempre recomendo em termos de você, que é um livro tranquilo, um livro pra ler, um livro mais de entretenimento e tal. Pra mim ele tá nesse lugar, menos do que no lugar de um livro que me deixa grandes inspirações ou coisas pra pensar. Então, depende um pouco aí do seu momento de leitura também. Bom, gente, Carla Madeira pensa comentários e apresentações, é uma escritora brasileira aí bastante famosa, né, contemporânea. Tudo é Rio já vendeu mais de 140 mil cópias até a última vez que eu vi, no finalzinho do ano passado. Véspera, né, que esse aqui já vendeu mais de 50 mil. Isso, assim, é um estouro pro mercado brasileiro contemporâneo, né, a gente às vezes não tem muita referência. Não tem muito certo o número de, quantos livros você vende para ser um escritor best-seller
best-seller, mas assim, tudo é na casa dos 5, 10, 15 mil cópias, assim, só pra vocês terem uma referência. Então Carla ultrapassa isso com bastante folga aí. Então é uma escritora, hoje a maior escritora mulher contemporânea brasileira, e eu sempre destaco isso como uma coisa importante, porque é também uma porta de entrada, né? E essas portas de entrada são extremamente importantes para que a gente possa crescer esse movimento da literatura, e Carla consegue fazer isso. É simplesmente algo fenomenal. Carla é uma mineira, né? Escreveu O Tudo é Rio há muito tempo, foi republicado, né? Relançado pela editora Record, que também publicou aqui o Véspera, e aí ganhou toda a proporção que ele tem ganhado nos últimos anos, assim como os outros livros dela que vem aí junto com o próprio nome, né? Então, é uma escritora que eu recomendo. Ela também tem o Natureza da Mordida, que foi relançado há pouco tempo, e acho que vale a pena conferir, principalmente se você tá aí de férias, tranquilo, querendo um tempinho, uma coisinha mais para refrescar a cabeça. Eu recomendo qualquer livro da Carla Madeira. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece, dá uma ajudinha aqui pro canal, deixa seu like, seu comentário, deixa um joinha qualquer aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.